Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lucas capítulo 1, versículos do 39 ao 46. Achou? Escute. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor. Palavra da salvação. Vamos aplaudir com toda a força, com toda a alegria, com todo amor a palavra de Deus. Eu e você não podemos dizer que a gente tem o rei na barriga, mas Nossa Senhora tinha. E ela, estando com o Filho de Deus em seu ventre, sendo a mãe do Rei dos Reis, e sabia disso, o que é que ela foi fazer ao visitar Isabel? Você sabe? Veja, Nossa Senhora tinha acabado de saber da boca do anjo. Se você ler os versículos anteriores, ela tinha acabado de saber que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, e que a força do Espírito Santo a havia envolvido, e que agora no ventre dela estava o Filho de Deus. Assim que Nossa Senhora ficou sabendo desta notícia, o anjo contou a ela: e olha, Isabel, tua parenta, que é idosa e que é tida como estéril, que não podia engravidar, está grávida. Você sabia, Maria? Nossa Senhora não sabia. E o anjo disse a ela: e já está no 6º mês da gravidez. Quando o anjo se retirou, o que foi que Nossa Senhora fez? Ela cumpriu a sua missão de sacrário vivo, e foi levar o amor até a sua prima. Nossa Senhora é sempre um sacrário vivo, levando o amor. Aí você diz assim para mim, pode dizer para mim assim: mas Márcio, ela foi um sacrário vivo quando Jesus estava dentro do ventre dela. Não, meu querido. Você se lembra quando alguém virou para Jesus e diz: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e eles querem te levar. E Jesus respondeu assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Conhece essa palavra? O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que disseram: os teus irmãos e a tua mãe estão aí fora e querem te levar. Irmãos eram primos, porque naquela vivência tribal que Jesus tinha, que ele pertencia a uma tribo, vivendo dentro daquele grupo de pessoas onde todo mundo era parente, não havia um termo para designar os primos. Primo era um irmão, irmão era irmão e primo também era irmão. Era a mesma palavra para designar, fosse irmão de sangue ou fosse o filho da sua tia. Era chamado de irmão, porque todos faziam parte de uma mesma família. Então estavam dizendo para Jesus: os teus primos e a tua mãe estão aí fora para te levar. E Jesus diz: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos?
são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O que é que Jesus estava dizendo? Que antes de gerar o filho no ventre, antes de Nossa Senhora ser mãe, da pessoa física de Jesus que se formava no ventre dela, primeiro Nossa Senhora o gerou no coração. Nossa Senhora, você sabe, ela não ficou grávida por uma relação sexual com um ser humano, com um homem. Nossa Senhora foi a única mulher que ficou grávida pelo ouvido. A palavra de Deus entrou no ouvido, desceu ao coração, gerou Jesus no coração de Nossa Senhora e desceu ao ventre, fecundando-a de maneira que ela fosse mãe do Filho de Deus. Antes de gerar Jesus na barriga, Nossa Senhora precisou gerar Jesus no coração. Então Maria é sempre sacrário vivo levando amor, porque ela leva Jesus com ela aonde ela vai, primeiramente no seu coração. E quando o anjo acabou de anunciar a Nossa Senhora que ela agora, pelo seu sim, estava grávida do Filho de Deus, ela se põe a caminho. Maria se levanta e se põe a caminho para fazer não o que ela queria, mas para fazer a vontade de Deus. O que é que uma mulher grávida começa a fazer assim que ela descobre que está grávida? As mães, levantem a mão aí. Você que é mãe, levanta a mão, bem alto. Eu tenho que abaixar porque eu não sou mãe. Quando você soube que você estava grávida, quais foram as primeiras coisas que você começou a fazer? Nada, né? Não respondeu nada, então não estava fazendo nada. Você ficou tranquila, você não fez as suas contas para ver se você ia conseguir sustentar um filho. Você não começou a pensar dentro de casa onde é que você ia pôr o quartinho do neném. Você não fez nada disso, né? Qual foi a primeira coisa que você fez quando você descobriu que estava grávida? Fala alto. Você começou a fazer os preparativos para cuidar do seu filho, não foi isso? Toda mãe é assim, gente. Já que eu vou ser mãe, já que eu vou ter um neném, eu preciso me preparar. É a roupinha, são as fraldas, é o bercinho, é a cômoda, é o quarto onde vai ficar. O que é que Nossa Senhora queria fazer? Ela queria arrumar a sua casa para receber o seu filho. Mas o que foi que ela foi fazer? Não o que ela queria. Ela foi fazer primeiro a vontade de Deus. Ela não foi cuidar de si, fazer os preparativos. Foi cuidar de outra pessoa. E ela não foi para poder dizer: oi Isabel, tudo bem? Fiquei sabendo que você estava grávida. Maria passou com Isabel 3 meses. Desde o momento que chegou até a hora que o menino nasceu. Só que ela não se pôs a caminho de qualquer maneira. Nossa Senhora estava cheia do Espírito Santo, do jeito que o anjo falou: o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus Altíssimo. Nossa Senhora estava tão cheia do Espírito Santo, que transbordava paz, que transbordava esperança, que transbordava fé em suas palavras e na sua saudação, nas suas atitudes e na sua saudação. Tanto que quando ela encontrou Isabel, bastou uma saudação para que Isabel e João Batista, que estava no ventre de Isabel, ficassem cheios do Espírito Santo. Nossa Senhora encontrou Isabel. E ao olhar a sua prima barriguda, Nossa Senhora disse a ela: bom dia. Para nós que somos carismáticos, Nossa Senhora disse a Isabel: a paz do meu filho que está no meu ventre, a paz de Jesus. E ela disse isso mesmo, só que ela disse na língua dos judeus. Nossa Senhora, olhando para Isabel, disse: Shalom, que a paz de Deus esteja com você. Só que Deus estava dentro dela. E essa simples saudação, porque o judeu, ele não tem outra saudação, é Shalom. Quem já foi a Israel, a Terra Santa, sabe disso.
Você entra num restaurante judeu, você entra num hotel judeu, como é que eles te recebem? Shalom. O seja bem-vindo é shalom. O bom dia é shalom. O boa noite é shalom. Então o que foi que Nossa Senhora disse para Isabel? Fala alto, por favor. Muito bem, muito obrigado. Diga para o teu irmão sentado do seu lado, shalom. A paz do Senhor esteja com você. Só que veja, quando Maria disse para Isabel, shalom, um milagre aconteceu. Naquele momento, as palavras de Nossa Senhora entraram no coração de Isabel e batizaram no Espírito Santo a ela e a criança. Tanto que Isabel diz, o menino estremeceu dentro de mim, ele exultou dentro de mim, no momento em que o som da tua voz entrou pelos meus ouvidos. Uma simples saudação de Nossa Senhora levou a sua prima a um batismo no Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque as palavras de uma pessoa cheia de Deus levam consigo uma força de salvação. Levam. Há 25 anos eu prego a palavra de Deus, há 25 anos. E destes 25 anos, há mais ou menos aí uns 10, 15 anos, eu prego a palavra de Deus todos os dias. E eu digo a você, sei muito bem separar o que é próprio de mim, daquilo que é próprio de Deus em mim. Não é um privilégio meu, Deus agir através de mim, age também através de você. E quer agir sempre mais através de você. Mas eu lhe digo, a gente começa a perceber quando que a gente teve uma ação, uma atitude, uma iniciativa, ou disse uma palavra, por influência do Espírito Santo, e a gente nota como aquela palavra entra no coração da pessoa e transforma a vida dela. Uma palavra, gente, cheia de Deus, leva consigo uma força de salvação. Se você está entregue a Deus, se nós estamos entregues a Deus, e se o Espírito Santo habita em nós, as nossas palavras e os nossos atos falam de Deus. Você sabia? Tudo o que você faz tem uma marca, é a marca do Espírito Santo, porque você está cheio de Deus. Isabel tinha acabado de ficar cheia do Espírito Santo por causa da saudação de Maria. Você leu isso comigo aí na sua Bíblia? Leu ou não leu? Quem leu, levanta a sua mão e diga, eu li. Li aqui escrito, dizendo que Isabel ouviu Maria e ficou cheia do Espírito Santo. Quem leu aí na sua Bíblia? Levanta a mão. Está escrito na palavra de Deus? Sim. Quando Maria saudou Isabel, está escrito na Bíblia, na palavra de Deus que está nas suas mãos e no seu colo, está escrito que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E, cheia do Espírito Santo, Isabel exclamou com voz forte, cheia do Espírito Santo. Ela disse assim para Maria, assim que nós ouvimos a sua voz, o nosso coração se encheu de alegria, e o neném que está na minha barriga pulou de felicidade. Isabel estava cheia do Espírito Santo quando disse, a sua voz, Maria, trazendo consigo essa saudação de paz, fez com que eu tivesse uma experiência de Deus. E Isabel naquele momento revela o segredo de Maria. E revela, vou te dizer onde está. Está aqui, ó. Versículo 45. Quer saber qual é o segredo de Nossa Senhora? Olha aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 45. Você sabe que bem-aventurado quer dizer feliz, não sabe? Sabe ou não sabe? Se você não sabe, está sabendo agora. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado, santo e feliz é tudo a mesma coisa.
Quando na Sagrada Escritura você vê escrito lá, bem-aventurado, se você quiser substituir por santo, pode substituir, porque não tem problema nenhum. Se você quiser substituir onde está escrito santo por feliz, pode substituir, que não tem problema nenhum, porque para Deus são a mesma coisa. Então aqui está escrito assim: bem-aventurado és tu, que creste porque da parte do Senhor, porque hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Qual é o segredo de Nossa Senhora? Bem-aventurado és tu que creste. Em outras palavras, você é feliz porque acreditou. Qual é o segredo de Maria? Ela é feliz porque acreditou. Diga comigo, o segredo de Nossa Senhora, o segredo da sua felicidade, está em ter acreditado em Deus. É porque ela acreditou e confiou em Deus, que se tornou feliz. Gente, Isabel revelou o segredo de Maria: você é feliz porque acreditou. E Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. A felicidade, preste atenção, você que quer ser feliz. A felicidade nasce da fé em Deus. E só daí e não de outro lugar. A felicidade, ela nasce da fé em Deus. Quando nós acreditamos e aplicamos a nossa fé em fazer o que Ele nos ensinou. Por isso há uma palavra de esperança para nós neste dia. Há uma palavra de esperança para você, para aquele que crê no Senhor. As suas promessas jamais se perdem, as suas promessas jamais falharão. Então já eu vou pedir para você pegar uma promessa de Deus para nós. Mas antes eu vou te contar aquilo que eu prometi na parte da manhã. Quando eu comecei na Renovação Carismática Católica, eu ficava muito impressionado com as curas que eu via. Porque no meu grupo de oração em Brasília, especificamente ali na cidade satélite, Taguatinga Norte, nós tínhamos um grupo de oração chamado Reino do Amor. Esse grupo ainda existe. Faz parte ali da Igreja Imaculado Coração de Maria, hoje. Pertinho de um colégio chamado CTN. E antes, naqueles dias que eu comecei a participar desse grupo de oração, ele nem era na igreja, porque nem tinha igreja ali, era num círculo operário, um salão do círculo operário de Taguatinga Norte. A primeira vez que eu fui num grupo de oração carismático, eu fiquei entusiasmado e chocado. Eu fiquei chocado porque eu nunca tinha visto católico rezar levantando as mãos. Eu fiquei chocado porque eu nunca tinha visto católico rezar em voz alta, todo mundo junto. Eu nunca tinha visto católico orar em línguas. Então tudo para mim era novo. Eu estava numa alegria tremenda, mas eu estava achando que eu tinha errado de igreja. Eu estava pensando que tinha entrado num culto. Não achei que fosse o grupo de oração. Era a primeira vez, não era uma igreja, era um salão. Eu falei, está tudo diferente do que eu conheço, deve ser a igreja errada. Mas daqui a pouco eu comecei a detectar as pessoas. Fulano, que eu sempre via na missa. Ciclano, que era ministro da Eucaristia. Eu falei, estou no lugar certo. E no final daquele grupo de oração, naquela noite, uma pessoa deu testemunho de uma cura que havia recebido. E eu voltei para casa cozinhando os miolos e pensando, mas como assim uma cura? Deus cura as pessoas hoje? Igual era no Evangelho? E aí voltei na semana seguinte, fui descobrindo que existiam uns negócios chamados dons carismáticos, carismas, dons do Espírito Santo, e fui vendo outros testemunhos de cura, fui vendo pessoas que estavam doentes se recuperarem, e através da oração, eu fui ficando apaixonado pelo dom de cura. E à medida que eu fui ficando apaixonado pelo dom de cura, eu comecei a estudar sobre cura física. Eu comecei a estudar sobre cura interior. E quando alguém tinha tido uma experiência de cura, eu sentava do lado da pessoa e dizia, me conta, como foi? O que foi que você sentiu? Quando que você percebeu que era Deus tocando em você? Como é que você teve certeza que você estava curado? Você voltou no médico? O que o médico falou? Eu ia lá, eu perguntava tudo.
Eu tinha uma sede de saber como é que Deus fazia essas coisas. E olha que interessante, enquanto eu estudava sobre dom de cura, porque cura e libertação caminham juntas, Deus sempre me fazia aprender algo sobre libertação. E libertação aqui é algo parecido com o exorcismo. A libertação é libertação de opressões diabólicas. E há pessoas que são tão oprimidas pelo maligno que até manifestam enfermidades físicas. Então, sem querer, sem procurar, sem buscar estas coisas, eu fui aprendendo muito sobre libertação. Quando eu entrei na Canção Nova, eu fui enviado para pregar um retiro de carnaval na cidade de Cabo Frio. E enquanto nós estávamos indo para lá, passando ali pelas praias, eu fui vendo muitos despachos, muitos trabalhos feitos nas encruzilhadas, muita macumba. Então eu já fui entendendo que deveria rezar com aquelas pessoas, fazendo uma oração de renúncia, fazendo uma oração de libertação. E fizemos uma oração maravilhosa de libertação, com umas 300, 400 pessoas que estavam fazendo o encontro. E eu pedi no final da oração, que se alguém tivesse alguma dúvida, que viesse falar comigo, que eu estava à disposição. Algumas pessoas vieram, outras não. No outro dia, no domingo de manhã, uma moça veio me procurar e disse para mim o seguinte, ela disse: Márcio, ontem durante aquela oração, eu me senti mal, parecia que eu ia desmaiar, eu não consegui fazer a oração toda, mas eu queria. E eu tinha tomado a decisão de que eu ia conversar com você. A minha mãe não fez o encontro comigo. Mas quando eu voltei para casa, a minha mãe estava me esperando na porta de casa, com o olho todo vermelho, com o semblante transtornado. A minha mãe recebia espíritos, e eu já sabia que ela estava possuída de um espírito. A minha mãe, que não sabia nada do que tinha acontecido no encontro, tomada daquele espírito que tinha entrado nela, apontou o dedo para mim e disse assim: você não ouse fazer aquela oração que aquele rapaz fez lá. E amanhã você não vai voltar nesse encontro. Porque se você tirar os pés de dentro desta casa, eu vou matar a sua mãe. E essa moça sabia que aquilo que estava falando com ela, através do corpo da mãe dela, era uma entidade diabólica. Mas ela sabia que não dava para continuar escrava daqueles espíritos que baixavam ora na mãe dela, ora nela, por causa do tipo de prática espiritual que elas cultivavam. E ela estava determinada a acabar com isso. Então no domingo de manhã ela saiu, tinha chegado no encontro, me procurou, me contou isso. Eu ouvi, é claro que eu ia fazer aquela oração de renúncia com essa moça, quando ela me disse o seguinte, ela falou: eu nunca consegui terminar uma oração, eu não posso sequer fazer o sinal da cruz. Eu falei: mas por quê? Ela falou: é começar e eu caio desmaiada. Eu falei: você nunca rezou o terço? Ela: sempre quis, nunca conseguiu. Eu falei: o que acontece? Já tentei, Márcio, no sinal da cruz eu apago. E quando eu volto a mim, o pessoal já está fazendo de novo o sinal da cruz, porque a oração inteira acabou. É exatamente o tempo da oração que eu fico apagada. Eu falei: que bom que você me contou isso, porque hoje pela primeira vez você vai rezar o terço. E já fui levando ela para o cantinho, porque eu já sabia o que eu ia fazer. Ela sentou, eu pus um terço na mão dela, e peguei uma cruz, que é chamada cruz de São Bento, porque no meio da cruz tem uma medalha de exorcismo, chamada medalha de São Bento. É chamada medalha de exorcismo porque ela traz uma oração de exorcismo. E coloquei aquela cruz diante dos olhos desta moça. E comecei a rezar com ela. Fiz o sinal da cruz, ela também fez, nunca tinha feito. Rezei o Pai Nosso, ela rezou junto. Tem gente que diz que quando a pessoa está oprimida, não reza, mas ela rezou. Tem gente que diz que quando uma pessoa está sob a influência maligna, não reza a Ave Maria, ela rezou. Mas quando chegou naquela parte da oração que diz assim: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do inferno.
levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Essa moça jogou os braços para trás, deu um grito, que parecia mais um uivo, e saiu de si. A gente notava que não era ela. E eu senti, inspirado por Deus, que não deveria ficar gritando, nem imprecando contra aquele negócio, que eu deveria simplesmente continuar a rezar o terço. E me veio uma forma diferente de falar dos mistérios gozosos. Então a minha mão estava sobre a moça e eu disse assim: e nós vamos agora contemplar os mistérios da encarnação do Verbo, que é Jesus. E nesta hora, ela viveu, experimentou a primeira libertação dela. Ela olhava para a cruz como se ela visse o que a gente não estava conseguindo ver. E ali eu fui rezando por ela até que ela foi conseguindo se acalmar e acompanhar na oração. Daqui a um pouquinho ela começou a chorar. E todo o clima de onde nós estávamos, todo o ambiente em que nós nos encontrávamos mudou. Porque o clima muda. Você já entrou em algum lugar que você sentiu que o clima estava pesado? E que você disse: eu não sei explicar o que tem, mas tem alguma coisa aqui que está ruim. Há algo de mal nesse lugar. Eu não sei, mas desde que eu entrei, isso aqui deu uma inquietação. Você já experimentou isso? A gente sente tanto a presença de Deus quanto a presença maligna. Quando ela teve aquela manifestação maligna, o ambiente ficou pesado, carregado. Não é pelo que estava acontecendo de estranho, porque a gente ficou com medo, não era nada disso não. A presença maligna gera angústia no coração. Quando aconteceu a libertação, parece que o lugar se iluminou, se encheu de paz. E aí eu pude conversar com ela. E olha o que ela me contou. Ela disse que quando eu proclamei que nós iríamos contemplar os mistérios da encarnação do Verbo, aquela medalha que existia na cruz que eu estava diante dela, como que desapareceu. E no buraco da medalha, ela enxergou uma cena que ela não sabia o que era. Havia uma cruz e um homem suspenso na cruz. E embaixo, junto daquele homem que ela identificou que era Jesus, havia uma mulher que ela não sabia quem era. A moça pela qual a gente estava rezando não sabia quem era a mulher que estava aos pés da cruz de Jesus. E ela dizia: essa mulher chorava. E cada lágrima que caía do rosto dela, uma coisa ruim saía de dentro de mim. Mas quando foi proclamado que pelos mistérios da encarnação do Verbo, nós nos colocaríamos diante de Deus, uma coisa monstruosa, que me assombrava, me abandonou naquele exato momento. Ela tinha experimentado uma libertação. Nós rezamos pedindo a Deus que a enchesse com o Espírito Santo. E aquela menina viveu naquela hora uma experiência do Espírito, de ser batizada no Espírito Santo, inclusive de orar no Espírito, de orar em línguas. Quando nós terminamos de atendê-la, aconteceu igual, para você ver como o Evangelho se repete, né? Aconteceu igualzinho aquela libertação na qual Jesus expulsou o demônio daquele homem que ficava no cemitério se ferindo com pedras. Isso está no Evangelho. E diz que quando Jesus o libertou, ele queria seguir Jesus aonde quer que Jesus fosse. E Jesus disse a ele: não, você vai voltar para casa e anunciar aos da sua casa tudo que Deus fez em seu favor. Quando eu terminei a oração por aquela moça, deu o que fazer para convencê-la que não dava para ela ir para a Canção Nova com a gente, porque ela queria ir do jeito que ela estava. Ela queria ser de Deus até a última gota de sangue, até o último fio de cabelo, mas o que Deus queria para ela foi o mesmo que quis para aquele homem do Evangelho. E eu disse para ela: minha filha, volta para a sua casa e conta para a sua mãe que a libertação que você recebeu é a mesma que Deus preparou para ela. A oração do Santo Terço nos liberta das insídias de Satanás.
Nós precisamos ter a coragem de rezar o Santo Terço. E eu digo a você, meu amigo, aonde Nossa Senhora está presente pela oração do Santo Terço, sacrário vivo, cheio de amor, ela leva Jesus com ela. E aonde Jesus chega, a história muda. Há uns anos atrás, em 96, eu fui pregar numa cidade do Rio de Janeiro chamada Campos dos Goytacazes. E durante a oração aconteceu uma coisa parecida com uma mulher que estava lá. Parecida com isso que eu te contei, não vou contar tudo de novo, porque é muito semelhante. E como a mulher estava se sentindo muito oprimida durante a oração, eu disse a ela, naquela circunstância, porque para aquela pessoa Deus tinha me inspirado que eu devia fazer assim. Eu disse, a senhora não vai sair para almoçar no intervalo do almoço. Quando der o intervalo do almoço, a senhora, em vez de almoçar, vem aqui, que eu rezo pela senhora. A senhora entendeu? Ah, entendi. Eu falei, que horas que é para vir? No horário do almoço. Antes ou depois de almoçar? Antes. Eu falei, então tá bom, estou esperando. Deu o horário do almoço, ela veio. Mas já veio me dizendo assim, olha, não precisa rezar por mim não. Eu já não estou me sentindo tão mal. Na segunda oração as coisas foram bem mais tranquilas. Você tem muita coisa para fazer, tem outras pessoas para dar atenção, fique tranquilo. Só que Deus tinha colocado no meu coração que eu deveria rezar por ela. Então, era um espaço como esse nosso, só que era bem menor, porque era uma quadra de escola. Atrás de mim estava um muro. Eu dei a volta, porque eu fui ficar escondido, porque se a gente reza assim na frente das pessoas, forma uma fila que não acaba nunca mais, e aí você não dá conta de rezar para todo mundo. Então eu fui rezar escondido. Estou lá rezando pela mulher, e ela teve uma manifestação diabólica. Se convulsionou toda na cadeira, e apontando o dedo para mim, começou a dizer coisas da minha vida que ela não tinha como saber. E aquilo que estava nela dizia para mim que ia me destruir, que ia me matar. Mas eu já tinha nessa altura alguma experiência e sabia que não devia dar ouvidos àquilo. Mandei chamar uma outra pessoa, uma mulher, para me ajudar a rezar por ela, que era uma mulher. Era importante ter uma presença feminina ali comigo. E quando esta pessoa que ia me ajudar chegou, Deus colocou no meu coração uma palavra com a qual eu deveria abordá-la. E tudo começou com uma pergunta. Eu já sabia o nome dela, eu disse, Dona Fulana, como foi que esse espírito de ódio entrou no seu coração? Ela deu um grito, caiu de joelhos e começou a falar com Deus, não comigo. E entre as coisas que ela dizia, ela falava o seguinte, meu Deus, me perdoa, porque eu mandei matar meu filho. Deixei ela rezar, era a oração dela. Quando tudo terminou, quando eu vi que ela já estava assim, desfeita, que ela já tinha colocado para fora, desabafado tudo que podia, eu disse a ela, Dona Fulana, para ajudar a senhora eu preciso entender o que aconteceu. E ela me contou. Ela me contou que ela, faxineira, trabalhou a vida inteira para montar a casa, para ter as coisas dela. E que o filho, enquanto ela trabalhava, o filho se envolvia com drogas. Mas se envolveu seriamente. E ficou com uma dívida grande no tráfico de drogas. Para não morrer, ele precisou pagar a dívida. E o que ele fez? Pegou tudo que ela tinha de valor dentro de casa. Televisão, geladeira, fogãozinho, os bibelôs dela, as joias que ela tinha. Essas coisas que dentro de casa você consegue pôr num carro e levar embora. Tudo que ele podia catar, ele catou e entregou para poder pagar a dívida dele no tráfico. A angústia dela, a tristeza, a revolta contra o filho foi tão grande, que na hora, com o sangue quente, o que ele não conseguiu levar, ela entregou para alguém com a missão de matar o filho dela. Isso aqui é seu, desde que você mate esse moleque, esse desgraçado. É claro que ela se arrependeu. Mas quando ela se arrependeu, a notícia já havia chegado. O cara já tinha matado o filho dela. E desde aquele dia, ela nunca mais teve paz. Ela entrava numa igreja e ela caía espumando pela boca.
estava fazendo tratamento psiquiátrico, estava tomando, entre outros remédios, Gardenal, que é um remédio tarja preta, forte, mas nem esse remédio conseguia evitar as convulsões dela quando se aproximava de qualquer coisa que tivesse a ver com fé, com Deus. Porque o ódio que ela sentiu, unido ao remorso que ela trazia dentro de si, abriu no coração dela uma brecha para que o demônio a oprimisse. Como que se resolve a situação de uma pessoa assim, gente? Se não por Deus. Mas naquele momento de oração, o Senhor a libertou, e nós pudemos rezar com ela para que ela se perdoasse, porque o que a gente ouvia da boca desta mulher era: eu não mereço a salvação, eu não mereço a graça de Deus, o que eu mereço é ser condenada ao inferno. O crime que ela cometeu é sem nome, é uma coisa absurda, é um pecado gravíssimo. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu para perdoar inclusive esses pecados que nos garantiriam o inferno. O sangue de Jesus veio para lavar até os nossos homicídios, os estupros, os roubos, as vidas que nós destruímos com as nossas maldades. E Jesus estava ali para perdoar esta mãe, só que ela não se perdoava. E naquele momento de oração nós conseguimos convencê-la a contar tudo aquilo para o sacerdote, a fim de receber o perdão de seus pecados. Naquele dia, Deus a libertou, Deus a perdoou e Deus a curou. Nunca mais ela teve um ataque. É claro que precisou passar por todo um período de arrependimento e de oração, porque a ferida que ela abriu na própria alma com o crime que ela cometeu era muito grande. Claro que precisou. Mas uma coisa eu não tenho dúvida: o Senhor nosso Deus a salvou. Se Deus é capaz de perdoar e salvar uma mãe que mandou tirar a vida do seu filho, será que o Senhor não pode perdoar o pecado que você traz com você no seu coração? Deus é aquele que abre caminhos para nós, aonde não havia mais caminhos a trilhar. Quando todas as portas estão fechadas para nós, gente, Jesus, nosso Salvador, abre uma saída para a gente. E termino com esse testemunho. Eu falei para você daquele encontro que eu fui pregar em Presidente Prudente, que aquela senhora colocou a cartinha da sudorese lá na cama para que eu pudesse ler. Naquele encontro nós fizemos uma experiência extremamente comovente. O encontro era sábado à tarde e noite e domingo manhã e tarde. Porque, tal como acontece aqui em Maringá, hoje em dia é muito difícil as pessoas não trabalharem no sábado. Então o encontro começava no sábado à tarde e ia até às 11 da noite. E depois começava no domingo de manhã e ia até a tarde do domingo. Quando chegou a noite do sábado, me pediram para pregar sobre um carisma, um dom do Espírito Santo, que Deus manifestou muito poucas vezes na minha vida e através de mim, que é chamado palavra de ciência, ou palavra de conhecimento. É um dom de revelação. Foram muito poucas as revelações que Deus me deu. Esse não é o meu carisma. De vez em quando Ele me usa com esse dom, de vez em quando usa, quando não tem mais ninguém para Ele usar, e Ele diz assim: então não tem outro, vai você mesmo. Mas o dom pelo qual normalmente o Senhor me usa é o carisma de orar por libertação, é o dom do discernimento dos espíritos. Cada um tem o seu, o meu é esse. Mas que eu sou um apaixonado pela palavra de ciência, eu sou. Sei muita coisa sobre ela. Mas não adianta eu saber e não adianta eu querer, depende de Deus me dar a palavra de ciência. E eu estava aflito naquela noite porque eu ia ensinar as pessoas a manifestar um dom que eu não vejo acontecendo em mim. Eu dizia: Senhor, o Senhor é muito subversivo mesmo, o Senhor gosta de contrariar.
que o Senhor podia pegar uma pessoa que tem a prática desse dom. Mas é a mim que o Senhor quer? Então tá bom. Depois de ter explicado sobre esse carisma, eu pedi que as pessoas ficassem reunidas 4 a 4. Que uma se ajoelhasse, que as outras 3 impusessem as mãos sobre ela e orassem por ela, para que aquela pessoa recebesse de Deus uma palavra de revelação, de conhecimento. Como assim? A pessoa ia ficar no meio, as outras 3 iam rezar, e se Deus revelasse algo a respeito daquela pessoa que estava ajoelhada, para qualquer uma das 3 que estavam ali orando por ela, essas 3 pessoas, ou a quem Deus tivesse revelado, deveria dizer para ela, para que estava recebendo oração. E a pessoa que recebeu a oração, teria que dizer se aquilo que Deus revelou era verdade ou não. Se tinha a ver com a vida dela, se significava alguma coisa ou não. Então, ok, todo mundo recebeu oração. Quando todos tinham recebido oração, eu fiz o seguinte pedido. Eu falei, levante a mão quem, quando estava recebendo a oração dos outros irmãos, um deles, ou 2 deles, ou 3 deles, trouxeram uma revelação de Deus sobre o seu passado, de algo que te aconteceu e que eles não tinham como saber, que foi Deus quem revelou. Ou que está acontecendo no presente, mas que eles não tinham como saber. Levante a sua mão. E uma massa de gente levantou a mão. Falei, eu acho que eles não entenderam a pergunta, então deixa eu refazer. Falei, gente, é só para levantar a mão quem recebeu através da oração uma revelação. E aí mais gente levantou a mão ainda. Eu falei, eles não entenderam, mas eu vou resolver o probleminha deles. Peguei um caixote de papelão que tinha lá, coloquei na frente, na ponta do palco e disse, olha, que bom que vocês receberam essas revelações. Então você está indo para casa agora, você vai dormir, vai descansar, não é? Quando você chegar em casa, você vai pegar um papelzinho do tamanho de uma mão e vai escrever 3 coisas nele. Primeiro, qual foi a revelação que disseram para você? Em poucas palavras, tipo assim, revelaram que eu apanhei no passado. Aí você põe lá, revelaram que eu apanhei no passado. Segunda coisa que você vai colocar, o que você sentiu quando te disseram aquilo? E a terceira coisa que você vai colocar, o que isso causou no seu coração? Foi claro? Foi claro. No outro dia, eu cheguei e o caixotinho estava cheio de papel. Eu falei, deve ser pedido de oração. Peguei aquele punhado, fui lá para trás, comecei a abrir, comecei a ler, comecei a chorar. Você vê, né, como é que a gente é fraco, pequeno, como a nossa fé é escassa. E entre os testemunhos que estavam lá no papel, foram vários, tem pelo menos uns 4 que eu lembro assim perfeitamente, que poderia contar a você. Não dá para contar porque o tempo é pouco. Mas entre esses, esse que eu vou te contar foi um dos que mais me marcou. Havia lá uma senhora com quase 70 anos de idade. E ela disse que quando ela se ajoelhou e os irmãos se aproximaram e colocaram as mãos sobre ela para rezar, um deles disse assim, olha, assim que eu coloquei a minha mão sobre a senhora, me veio na minha mente a imagem de uma casinha muito pobre, de tábuas, uma casinha no campo, na roça. E as tábuas, como eram muito velhas, já estavam meio que separadas. Era um dia frio e o vento soprava que quando passava entre as tábuas, fazia barulho dentro da casa. E quem ficava de frente para a porta da cozinha, do lado direito tinha uma horta. Aí contou como era a horta e disse, assim que você entrava na casa pela porta da cozinha, tinha um fogão a lenha à direita. Só que tinha um saco de milho espalhado pelo chão da cozinha. E aí essa senhora colocou para mim, a revelação que me fizeram foi essa. O que isso significa para mim? Esta pessoa descreveu exatamente a cena que eu encontrei na minha casa há 60 e poucos anos atrás. Esta casa é a casa da minha infância, aonde eu morei com a minha mãe. E a cena que a pessoa descreveu foi a que eu encontrei. Quando entrando na cozinha, percebi o corpo da minha mãe estirado,
sobre o saco de milho que ela bateu e derramou. Só que eu não vi a minha mãe primeiro. Eu vi a cozinha, estava muito frio, o vento soprava e tinha aquele milho todo espalhado. Quando eu fui me aproximando, eu vi a minha mãe caída morta. A minha mãe era minha querida, era minha amiga. E com a morte da minha mãe, morreu toda a chance que eu tinha de ser feliz, porque eu nunca me permiti ser feliz. No enterro da minha mãe eu não chorei. E desde aquele dia até hoje, eu nunca havia me lembrado de um dia que eu houvesse chorado até hoje. Mas quando esse rapaz me disse aquela revelação, eu chorei. Mas não foi de tristeza, eu chorei de saudade. E junto com as minhas lágrimas, veio ao meu coração uma alegria que eu não sabia ser possível ainda sentir. Naquele momento eu percebi que nosso Senhor libertou o meu coração e todos os meus afetos. Aonde Nossa Senhora chega, ela chega trazendo Jesus. E aonde Jesus chega, Ele abre caminhos que para nós pareciam fechados. Fique de pé, por favor, para a gente rezar. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu vou proclamar esta palavra que eu queria ter lido para você. Depois eu repito para que você possa marcar na sua Bíblia onde ela está. Mas eu quero que você a escute agora. Porque como disse o evangelho que você ouviu, feliz és tu porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Feliz és tu que creste, porque Deus cumprirá aquilo que Ele te prometeu. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos nela, aquilo que o Senhor prometeu na nossa vida não se perde. E o que o Senhor te prometeu? Feche seus olhos e escute. Assim diz o Senhor, que abriu uma passagem através do mar, e um caminho em meio às ondas, que pôs em campo carros e cavalos, a tropa de soldados e chefes. Eles caíram então para nunca mais se levantar. Extinguiram-se como um pavio de vela. Então lhes diz o Senhor agora: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Abrace a você mesmo nesse momento. Eis o que diz aquele que abre caminhos e passagens. Pare de ficar lembrando as coisas de outrora. Feche os seus olhos e reze agora. Pare de ter saudades, de trazer de novo. Recordar é trazer outra vez ao coração. Pare de recordar aquelas coisas que no passado só serviram para te magoar e te afastar de Deus. Quantas pessoas se tornaram infelizes porque se fecharam no seu passado, não conseguiram deixar para trás coisas que não existem mais, estão amarradas a lembranças e por isso não conseguem avançar na vida. Lutam como aqueles dois bêbados que depois de terem remado a noite toda, descobriram que esqueceram de desamarrar a canoa na beira do rio. Remaram e não saíram do lugar. Pare de parar nos seus erros, porque depois do erro, a amargura é o pior mal. Uma pessoa triste, a tristeza em pessoa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora, nós precisamos lavar o passado com o perdão, gente, para nós podermos seguir em frente, como aquela mãe precisou se perdoar por ter mandado destruir o seu filho. Ficar lembrando essas coisas é ressentir, é sofrer de novo.
para com a dor alimentar as forças de morte em nós. Sentimento de pena de nós mesmos, sentimento de vingança, de culpa, de ódio. Nós não podemos deixar que a paixão que nós tivemos no passado, a pessoa pela qual nos apaixonamos e que foi embora da nossa vida, aquele relacionamento frustrado, nós não podemos deixar que ele nos impeça de abrir o nosso coração ao amor. Você não pode deixar que a traição que você sofreu faça de você um homem, uma mulher desconfiado de todos. Você não pode deixar que a morte da pessoa que você amou, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, torne você uma pessoa amargurada. Porque essas coisas difíceis que aconteceram na nossa história não podem ser amarras que nos impedem, mas forças que nos impulsionam. Você está aqui nesse dia de hoje porque você sobreviveu a essas dores, não é verdade? Você aprendeu com o que você passou. O passado nos ensina que nós devemos, aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos repetir. Um remédio que já passou do prazo de validade, um remédio já passado, ele não somente deixa de curar, como muitas vezes ele pode nos prejudicar. Uma comida que esteja passada pode até envenenar. Deixe o passado passar. Senhor Jesus, eu quero deixar tudo que de mal eu vivi aos pés da tua cruz. Eu quero deixar que o meu passado passe. Eu não quero me apegar às feridas e aos condicionamentos da minha história, Senhor. Porque eles não me deixam perceber as coisas novas e maravilhosas que o Senhor está fazendo, meu Deus. Perdoe quem feriu você. Siga em frente, meu irmão, porque o passado a gente cura com o perdão. E o erro a gente cura superando. Cura interior é a gente abrir o coração ferido para ser um sacrário vivo do amor de Deus. Cura interior é abrir o coração ferido à luz do Espírito Santo, para receber dele a capacidade da gente não se deixar consumir pelas lembranças dolorosas. Quem carrega o coração cheio de coisas negativas tem dificuldade de levar o amor dentro de si. Não fique preso no negativo, não. Porque a gente vai no rumo daquilo que a gente mira. Se você só olha para as coisas negativas, você vai ao encontro delas. Fixe no que é bom. Firme-se na promessa de Deus. E aquele que abriu o caminho pelo mar, vai abrir também uma passagem para você, uma saída para você. Projete-se para frente, retome a sua vida, resgate o que estava amortecido e ainda que você se sentisse como se estivesse no meio de um deserto, escute o que essa palavra diz para você. Deus vai abrir um caminho para você. Ele é o Senhor do tempo e pode nos fazer resgatar o tempo que nós perdemos na nossa vida. Com as duas mãos sobre o seu peito, reza comigo. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, porque és tu quem fazes de nós sacrários vivos do amor de Deus. Como o Senhor o fez com Nossa Senhora, a Virgem Maria. Vem, Espírito Santo. Vamos pedir juntos, vamos pedir a uma só voz, vamos pedir com fé. Vem, Espírito Santo, e batiza-me com o fogo do teu amor. Senhor, eu já me entreguei da melhor maneira que eu pude. E o que eu quero agora é ser preenchido por ti, Espírito Santo. Diga comigo, meu irmão, vamos orar ao Senhor. Diga: Senhor, eu preciso do teu poder na minha vida.
Por favor, vem e preenche-me agora, nesta tarde, neste cenáculo com Maria. Porque eu confio que quando eu te aceitei como meu Senhor, nós nos tornamos um, Senhor. Tu és a vinha e eu sou um dos teus ramos. Tudo que o Senhor habita dentro de mim. A minha vida vem de ti, meu Deus. Por isso eu acredito que quando eu clamar, que quando eu pedir, o Senhor vai me responder. Com força, com sabedoria, com cura, vindo ao encontro das minhas necessidades a cada momento. Eu clamo a ti agora, Senhor, para que liberes em mim os teus dons de santificação, sabedoria, entendimento, prudência, coragem, ciência, temor de Deus. Porque eu reconheço que eu preciso destes dons em minha vida para crescer como cristão. Eu clamo, Senhor, e peço que o Senhor libere em minha vida também os dons carismáticos. Peça agora para o Senhor que te dê dons, que te dê carismas. Diga a Ele: Senhor, dá-me a palavra de sabedoria, palavra de ciência, o dom da fé, o dom de orar pela cura das doenças, o dom de milagres, de profecia, de discernimento dos espíritos, o dom de línguas, da interpretação das línguas, Senhor. Porque eu preciso destes carismas para testemunhar neste mundo ferido que Jesus Cristo é o Senhor. Eu preciso destes carismas para testemunhar dentro da minha casa, junto da minha família, que Jesus Cristo está vivo. Que a maldade não tem a última palavra neste mundo, que a última palavra é de Deus, e esta palavra é uma palavra de vida e de ressurreição. Por isso, Senhor, eu te peço, enche-me com os teus dons, porque somente no teu poder, guiado pelo teu Espírito Santo, a minha vida poderá dar fruto, Senhor. Levanta bem alto os seus braços e diga comigo: vem, Espírito Santo. Eu me abro a todos os teus dons. Divino Espírito Santo, salva-me, Senhor. Unge-me, Senhor. Manda-me, Senhor. Usa-me como teu instrumento. E me dá a oportunidade, Senhor, de por meio dos teus dons levar o teu amor a todos os meus irmãos, Senhor. Coloca as mãos sobre os seus olhos. Eu quero rezar por você. Senhor, eu te peço agora, amplia os limites deste meu irmão, desta minha irmã. Que ele use os teus dons, Senhor, não de maneira medíocre, pequena, míope, daquilo que ele pode fazer, mas enxergando o que o Senhor pode fazer por meio dele. Expande a sua capacidade, Divino Espírito Santo. Atua neste homem e nesta mulher com o teu poder. Que a tua vontade, Senhor, se cumpra na vida dele e na vida dela plenamente. E para que isso aconteça, nós precisamos de ti, ó poderoso Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Espírito Santo. Coloque a mão sobre este seu irmão que está à sua direita. E ore um pouquinho por ele em línguas. Xandaria lamaharia lavaria 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 lavaria. Xandaria lamaria lavaria lavaria lavaria. Senhor, à medida, reze comigo, vamos rezando juntos. Senhor, à medida que o Senhor fluir através de mim para tocar neste meu irmão, eu creio que o Senhor vai estar agindo em mim também, curando a minha vida também. Obrigado porque o Senhor está alcançando e preenchendo os lugares mais profundos na minha vida com o teu amor vivificador, Senhor. Obrigado porque o Senhor está lavando e purificando todas as feridas e cicatrizes do passado.
que poderiam ter o poder de dominar os pensamentos e suprimir, Senhor, e tirar, Senhor, a minha liberdade física e interior, me ferindo, me limitando no meu corpo e no meu coração, ferindo e limitando fisicamente e emocionalmente esse irmão que eu estou tocando. Eu te agradeço, meu Deus, porque o teu Espírito Santo está repousando sobre ele e enchendo de calor os espaços frios do seu coração, e enchendo de luz os cantos escuros da sua alma. Coloca de novo as mãos sobre o seu próprio coração, com a sua cabeça baixada. Sinta o Espírito Santo consolando você agora. O Espírito Santo está enxugando todas as lágrimas que nos últimos tempos você reprimiu, você segurou para não chorar. O Espírito Santo está curando essa saudade que você sente desta pessoa que você amou tanto e que morreu. Saudade que você tem do seu pai, saudade que você tem da sua mãe, saudade do seu filho que morreu, seu filhinho querido, saudade do seu marido, da sua esposa. O Senhor está curando você neste dia de graça, pela intercessão de Nossa Senhora, da dor da perda, dos traumas, do medo, daquelas feridas emocionais tão dolorosas enterradas no fundo do seu coração. O Senhor está te libertando agora. Diga a Ele: obrigado, meu Deus, porque eu posso sentir o seu amor. Eu estou sentindo que o seu amor esteve sempre comigo, compensando todo o vazio dentro do meu coração. Agradeça ao Espírito Santo, meu querido, porque Ele está te abraçando agora, está trazendo alívio para você. Agradeça ao Espírito Santo, porque durante esta pregação, Ele trouxe à sua lembrança algumas coisas dolorosas, que precisavam ser curadas. Você vai entregar essas coisas agora dizendo comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, eu te entrego essas lembranças dolorosas, eu te entrego essas lembranças dolorosas para serem curadas por Ti. para serem curadas por Ti. Obrigado, meu Deus, Obrigado, porque o Senhor sempre tira um bem porque o Senhor sempre tira o bem daquilo que é doloroso. daquilo que é doloroso. A partir de agora, todas as vezes que essa lembrança dolorosa vier à sua mente, você vai rezar dizendo apenas isso: Espírito Santo, eu te entrego estas lembranças dolorosas para serem curadas por Ti. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tira um bem até mesmo daquilo que dói. Oh,